Se existe um verso que concentra muitos mistérios, é o capítulo 2, verso 17 de Apocalipse. No verso 17 aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor. As Escrituras nos revelam que as bênçãos que estão preparadas para aqueles que chegarem ao tempo final, só serão dadas aos que vencerem. No verso 7 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No verso 11 diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aí um pouco mais à frente, você vai ver aqui no verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. São muitas bênçãos para aquele que vencer. No céu não há espaço para derrotados. No céu não há espaço para perdedores. E aqui eu não estou falando sobre aquele evangelho da prosperidade, em que existem algumas pessoas que acham que você ser um vencedor nessa vida é você ser uma pessoa rica, é você ser uma pessoa cheia de posses. Não, Deus está me abençoando porque eu estou comprando um carro novo, Deus está abençoando porque meus negócios estão prosperando. Ora, que Bíblia é essa que você está lendo? Porque as Escrituras revelam, e o próprio Cristo afirma isso, que Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer o quê? Espada. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nesse mundo nós teríamos aflições e que nós teríamos que lutar, que nós teríamos que batalhar, mas ainda assim que tivéssemos dificuldades, nós não estaríamos sozinhos. Ou quando não, como explicar, por exemplo, que pessoas humildes, pessoas pobres, são também abençoadas e alcançadas por Deus? É uma mentira dizer que as riquezas dessa terra revelam o poder e a glória e a salvação e a redenção que Deus faz na vida de uma pessoa, porque não é verdade. O evangelho transformador alcança aquele que hoje mora em uma mansão, como alcança aquele que não tem onde morar. Então, quando as Escrituras falam que aos vencedores essas bênçãos estão reservadas, não está falando sobre pessoas que prosperaram nessa terra, que venceram diante dos olhos dos homens os desafios que essa terra poderia dar. E aí eu me pergunto, mas vencer o quê? O que é que a gente tem que vencer para conseguir todas essas bênçãos? A primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse processo é que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. O centro do grande conflito é a adoração. O centro de toda a batalha, daquela guerra que houve no céu, entre os anjos do Senhor e os anjos comandados sobre Lúcifer, toda essa guerra tem a ver com adoração. Tem a ver sobre aonde está o seu coração. E tem dois lados. Um lado é o lado do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nosso Senhor e Salvador. E o outro lado é o lado que já perdeu. Os vitoriosos serão aqueles que escolherão um caminho, e escolherão o caminho certo. E escolherão o caminho que, apesar de ser estreito, é o mais seguro para que nós possamos caminhar. E aqui eu quero falar para os pais. Durante a pandemia, houve de diversas pessoas aquele desespero: meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa, o que será dos meus filhos, o que será da minha família? Eu quero dizer uma coisa para você, que é o seguinte: independente de todos os problemas que você possa ter nessa terra, independente de todo recurso que você possa ter ou não nessa terra, busque ao Senhor, se alimente dele, compartilhe desse conhecimento com os seus filhos, porque o livro de Salmos vai dizer que eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão.
Então, se você é fiel aos caminhos do Senhor, se você é um vencedor, até seus filhos são alcançados por essas bênçãos. Seus filhos estão em apuros, se você é uma pessoa que vive uma vida dupla, se você ainda não decidiu que caminho está caminhando, sim, eles correm perigos sérios. Eles podem ficar na sarjeta por causa das suas decisões hoje, porque você não foi capaz de vencer sua vaidade, seus sentimentos de individualidade, de egoísmo. Sim, eles vão sofrer muito, mas há promessas e há bênçãos para aqueles que escolhem hoje um caminho certo a seguir. E existem, inclusive, talvez aqui nessa igreja, filhos que são abençoados e se perguntam, mas por que eu sou abençoado? Eu nem mereço tanto assim. Olhe para os seus pais. Então você quer vencer? Escolha hoje mesmo a Jesus. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores.